Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 29 de dezembro, e que bom estarmos aqui para mais esse momento de oração, esse momento precioso em que colocamos nas mãos do Senhor os nossos caminhos. A palavra é de Lucas, no capítulo 2. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre Simeão. É verdade que os evangelhos, eles não nos dão muitas informações sobre esse homem, mas aquilo que nos dão são suficientes. Nós sabemos que ele é um homem de muita fé, ele conhecia muito bem as Sagradas Escrituras, ele carregava no seu coração uma promessa que Deus havia feito a ele há muito tempo, de que antes que morresse, ele veria o Salvador, o Filho de Deus, aquele que os profetas haviam predito há muito tempo. E o tempo passou, os anos se acumularam, o corpo de Simeão envelheceu e a promessa continuava ali sem data, sem sinais claros de que um dia iria se cumprir. Então Simeão aprendeu a conviver com isto, com esse tempo de espera, com uma promessa que não dava um horizonte imediato. No fundo, a nossa vida é também feita de esperas, não sei se você já percebeu isso, mas quantas coisas nós esperamos ao longo da nossa história. Por exemplo, nós esperamos amadurecer, nós esperamos por pessoas, nós esperamos por respostas que não chegam no tempo que nós gostaríamos, nós esperamos por estabilidade, por segurança financeira, por sonhos que exigem mais tempo do que imaginávamos. E muitas dessas esperas, elas não nos entregam logo o que nós desejamos, mas nos obrigam a lidar com limites, com frustrações, com escolhas. E a história de Simeão é a história de alguém que não parou a vida por causa da espera, nem deixou que a espera o tornasse amargo, revoltado com Deus. Pelo contrário, Simeão se tornou uma pessoa doce, agradável ao Senhor nesse tempo de espera. E é aqui que a vida de Simeão, ela pode tocar a nossa própria vida, porque o tempo não nos desgasta apenas pelo que demora, pelo que nós esperamos, mas pelo modo com que nós esperamos, pelo modo que nós nos comportamos enquanto esperamos. Porque aos poucos, para não sofrer tanto por conta das esperas, das demoras da vida, nós vamos diminuindo o que esperamos da própria vida. Nós vamos nos tornando mais cautelosos, menos disponíveis, menos abertos. Nós continuamos cumprindo tarefas, mantendo compromissos, seguindo a rotina, mas já não esperamos com o coração inteiro aquilo que a vida pode nos oferecer, aquilo que um dia nós sonhamos, aquilo que um dia nós desejamos para nós mesmos. Simeão, ele fez um caminho muito diferente deste. Ele não se fechou para se proteger. Ele continuou atento, sensível, presente à sua própria vida e essa espera que desejava tanto. Porque quando a gente se protege demais da decepção, a gente acaba também perdendo a capacidade de perceber quando algo importante acontece, quando a graça de Deus passa na nossa vida. Há pessoas que estão tão cansadas de esperar que se fecharam em si mesmas e já não conseguem olhar para o horizonte da própria vida. E tantas coisas boas passam nesse horizonte,
mas porque estão tão fechadas para se proteger, já não percebem a vida como um dom, como graça e tudo aquilo que Deus coloca em seus caminhos. Eu quero dizer hoje para você que Simeão, ele reconheceu esse movimento porque a sua vida tinha eixo, porque ele rezava, porque ele meditava, porque ele mantinha uma relação viva com Deus. Por isso, quando ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, ele chegou exatamente onde precisava estar. Naquele momento, São José, Nossa Senhora, eles vão ao templo exatamente no mesmo momento em que ele foi. Talvez hoje a pergunta mais honesta não seja o que falta acontecer ainda na nossa vida, mas como nós nos comportamos enquanto esperamos. Como eu disse para você, há muito mais espera na nossa vida do que concretização daquilo que nós esperamos. Então, boa parte da nossa existência, nós ficamos esperando. Tem algum problema nisto? Não, até porque nós somos seres incompletos. Mas a grande questão é como esperamos, como nos comportamos, quais são os nossos gestos e o que a espera provoca em cada um de nós. Tem pessoas que ao longo do tempo vão endurecendo o coração, porque se cansam de esperar. Mas há uma beleza em saber esperar, há uma sabedoria na espera. Vamos pedir ao Senhor, nesses últimos dias do ano de 2025, essa virtude de saber esperar com vigilância, com atenção, sabendo de que Deus nunca falha em suas promessas. O que precisamos é conectar o nosso coração ao coração dele e de forma serena, tranquila, pacífica e muito confiante, esperar as promessas do Senhor. Hoje eu quero dizer para você que a vida, ela não é feita apenas daquilo que acontece, daquilo que está ali diante dos nossos olhos ou dos grandes movimentos da nossa história. A vida é também o modo como nós atravessamos aquilo que ainda não aconteceu. Até porque, como eu disse há pouco para você, boa parte da nossa vida é tempo de espera e não de concretização da espera. E também nem todas as nossas esperas, elas se resolvem rápido. Nem todas as respostas elas chegam no tempo em que nós desejamos. E ainda assim, nós sempre podemos escolher como habitar esse tempo de espera, como nos comportar nesse tempo que ainda as promessas não chegaram, aquilo que é sonho não se concretizou. Há pessoas que ficam frustradas, amargas, revoltadas. Há quem atravessa esse tempo endurecendo o coração, se fechando, vivendo no automático. E há quem atravesse esse tempo permanecendo atento, disponível, inteiro. Simeão, o personagem do texto de hoje, ele não apressou o tempo. Ele não desistiu da promessa de Deus. Ele não desistiu do seu grande sonho, mesmo já estando idoso. Ele viveu de tal modo que, quando o encontro aconteceu, ele estava lá, presente, capaz de reconhecer a presença de Deus na pessoa de Jesus. Isso talvez seja o mais importante. Não perca durante a sua vida a capacidade de reconhecer o sentido quando ele passa ali diante de você. Não se feche para você não perder a sensibilidade, o olhar doce, amadurecido diante do horizonte da sua própria vida. Uma das maiores tristezas não é esperar, mas perder a sensibilidade da espera, porque nesse tempo de espera a vida também pode ser fecunda e nós podemos nos tornar muito mais amadurecidos, doces, resilientes nesse tempo marcado sim pela espera. Eu desejo que Deus abençoe a sua semana, que está apenas começando e é a última semana desse ano de 2025. Que a bênção de Deus acompanhe você, torne fecundo esse tempo de espera e cada vez mais você cresça na amizade com Deus. E que bom que no ano de 2026 nós continuaremos aqui no podcast e também no livro Diário de Fé, para que você cresça ainda mais na sua intimidade com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para você, um bom tempo de descanso e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.